Oi, gente, não sei o que aconteceu aqui. Meu celular simplesmente desligou. Vamos voltar. Caímos todas. O meu celular desligou. Entrou uma atualização aqui, ele fechou do nada e derrubou a gente. Vamos esperar as meninas voltar para a gente então ir para o assunto especificamente, né? Que a gente estava só fazendo uma introdução. Vamos começar a comparar as principais diferenças, né, de Toronto e Isso, Calgary, para você conseguir tomar a sua decisão aí também, da onde é a melhor cidade para você. isso. Vamos só esperar ele chegar aqui. Está calma, estamos voltando. Desculpa, gente. Foi um no celular, não foi nem internet. Ele entrou uma atualização e fechou. Até que eu já troquei do Android aqui pro, pra Apple. Então, vamos só esperar ele chegar, mas uma das primeiras coisas, fechando esse momento introdutório que a gente fez, é estejam abertos. Não venham com esse mindset fechado de que aonde você vai ser o teu primeiro ponto no Canadá vai ser o último. Então, estejam abertos às oportunidades. A gente sempre fala que como a gente pensa num plano de quem vem para o Canadá com um plano de imigração, tudo pode acontecer em 5 anos. O plano é o PR, é a residência permanente, mas ali todo o trabalho que a gente vai fazer nesses 5 anos, nesse planejamento, pode ser que após a graduação do seu curso não faça mais sentido aquela cidade. Então, esse ponto já resolvido, de entender que você não precisa ficar no mesmo lugar por todo o período, isso é muito importante ter essa flexibilidade. Agora, fazendo Perfeito. um comparativo entre as cidades, como a Ali falou agora há pouco, transporte público é óbvio que vai ser muito mais estruturado nas grandes cidades. Então, Toronto, Vancouver, Montreal e até Calgary, se você puder falar um pouco, Isa, sobre o transporte público, Vamos falar. vai ter um transporte muito melhor do que o transporte de cidade pequena, que vai contar apenas com um ônibus ou você vai ter que ter um carro. Aí você tem Uhum. que colocar na balança também coisas que são mais importantes para você nesse momento. Então, se você puder falar só um pouquinho dos transporte público de Calgary para as pessoas entenderem. Tá, vamos começar então falando do transporte de Calgary. Geralmente os estudantes, né, os imigrantes, eles começam estudando no college, né? Então aqui, os principais colleges que a gente tem em Calgary é o SAIT e o Bow Valley. Os Uhum. dois são pertíssimos do C-Train, né, que é o Calgary Train, né, o nosso metrô de superfície, né? Então, super fácil de você chegar, tanto no State College quanto no Bow Valley. E ambos os campos são bem centrais, tá? Então, geralmente os estudantes vêm morar no centro, né? Porque apesar de você pagar um pouco mais, você está perto do transporte público, né? Do C-Train e você também está perto dos colleges, né? Porém, por custo, às vezes, como vem estudante com família, né? Às vezes tem criança, as pessoas acabam, às vezes, indo morar um pouco mais distante. Porém, sempre, né? O C-Train, ele é muito longo, né? Então, você sempre vai estar próximo de uma estação do C-Train para você fazer essa mudança e pegar esse transporte até o centro da cidade para estudar. E também tem os ônibus, né? Então, se você às vezes está um pouco longe do C-Train, às vezes você tem um ônibus que te leva até uma estação do C-Train. E a vantagem do Citroën é que ele funciona assim, pode estar nevando canivete que ele vai funcionar, a não ser que esteja assim, realmente uma coisa muito assim, que realmente ele vai parar porque fica inandável. Mas no geral funciona super bem, é muito eficiente e é muito mais barato do que quase 50% mais barato do que o transporte público de Toronto, né? Que você paga aí quase US$ 150 o mês para o transporte público de Toronto e aqui você paga 109, né? Então, sei lá, 35% é mais barato, então já te ajuda aí no seu custo de vida na região de Calgary. Outra grande vantagem, né, é o custo do aluguel de fato, né? Então, é, o aluguel, se você for comparar, né, a gente está comparando as duas províncias específicas, Ontário, né, a região de Toronto, e a cidade de Calgary, Alberta. O custo de aluguel também é muito mais acessível, né? Então, para vocês terem uma ideia,
né? Eu até pesquisei hoje. O apartamento do nível. Eu vou falar preço, tá, gente? Não ligo, não. Minha família sabe tudo quanto que eu pago aqui nas coisas. É, eu pago no meu aluguel aqui no meu prédio, no meu apartamento, 1.700, tá? Eu Mas pelo amor pagava. de Deus, comenta que é todo mobiliado, por Não, favor. vou chegar aí, calma. Em Toronto, eu pagava 1.847. Falei assim, nossa, né? Só US$ 150 de diferença. Não é só isso, tá? Se eu fosse alugar um apartamento, eu moro pertíssimo do transporte público. Eu vou a pé para para os dois colleges eu iria a pé se eu quisesse. Eu tô a 2 quadras de um mercado. O meu apartamento ele é mobiliado. Ele tem ar-condicionado central. Ele tem lavanderia dentro do prédio. Desculpa, dentro do apartamento. Algo muito especial aqui no Canadá. É algo que assim é raríssimo, né? Então eu pesquisei com essas diretrizes, eu pagaria pelo menos em Toronto US$ 2.500, né? Então eu tinha um budget separado, como eu já gastava 1.847 em Toronto, eu já tinha esse valor reservado por mês. Então eu pensei, né, junto comigo, com meu marido, o que que a gente quer ter com certeza dentro do que a gente já esperava pagar. Eu poderia sim ter alugado um apartamento de 1.400, de 1.200, até de um que a gente não viu, porque eu não gostei, mas assim, tinha opção de 1.000, né? Apartamento de um quarto para você morar só você e sua família, né? $1.000 você, dependendo da região, você não aluga um quarto em Toronto, né? Então, assim, igual eu falei, cada um tem o seu budget, cada um tem o que espera pagar com aluguel, porque aluguel não é uma coisa que você pode simplesmente falar assim, ah, não quero pagar mais, né? Então, você tem que contar com aquele dinheiro todo mês. Então, a gente tinha esse limite e a gente preferiu algo um pouco mais confortável, né, dentro do que a gente estava esperando pagar. Mas, de novo, gente, isso é considerado até caro, né? Aqui a pessoa fala, nossa, você mora num lugar super luxuoso de Calgary. Então, isso é luxuoso aqui. Eu morava num bem mais caro em Toronto e não era nem de longe algo luxuoso. E pelo que você mostrou pra gente, eu já morei num apartamento de 2 quartos e que não tinha a máquina de lavar dentro, era só no prédio, por 1.700 também. Então, Exato. assim, sem ser nada mobiliado. Tudo bem que a paisagem, a visão, mas não era em downtown. Então, se a gente for comparar, né, Sim. sem dúvida, o custo de vida de Calgary é algo imbatível, diferenciado com relação às outras cidades do mesmo porte, né, Isso é importante falar, em É, Ontário. pessoal. A gente está numa cidade ainda de 1 milhão de habitantes, né? Então não dá para a gente comparar com Red Deer, que a gente tem aqui a 200 quilômetros, com Medicine Hat, que a gente tem a 300 quilômetros, que são cidades da região de Alberta que você vai pagar menos ainda de aluguel. A gente ainda está numa região, né, industrial, com muitas empresas, então também a gente não pode ter uma expectativa de ter um aluguel de Halifax, por exemplo, né, Atlântico. Então a gente está numa região central do Canadá, né? Então eu acredito que o que a gente está pagando aqui está Mas muito aí já dentro. vale te dizer que os aluguéis das províncias do Atlântico também não estão Estão mais subindo, então né? barato. tão baixo, porque como eu já morei em Halifax, eu tenho contato com o pessoal até hoje, e de fato houve uma explosão em termos de demanda em qualquer lugar, né? Não só Sim, no Canadá, mas no mundo. Se você tem mais demanda do que oferta, os exato. preços têm um ajuste. E quando eu ainda saí de lá, apartamento de 1 quarto era 1.300. Então, assim, Também não está não. muito fora, né? É. Aqui a gente está falando de Ontário e Alberta, mas aqui em BC, por exemplo, em Burnaby, onde eu moro, é um apartamento de 1 quarto, ele tem 70 metros quadrados, mais ou menos, não tem lavanderia dentro, é lá embaixo no basement, então tem essa seção de hora que for lavar roupa, pega tudo, desce lá, a máquina, porque é um pagamento separado, a gente gasta em torno aí de uns 40 a 50 dólares por mês da máquina de lavar. E é 1 quarto, não veio mobiliado também, e inclui a água e o condomínio, estão incluídos. Também 1.715 a gente paga, Uhum. 1 quarto. Então, e a gente está mais ou menos uns 40 minutos de transporte público de downtown, Vancouver Downtown. Então, É. já é um pouco afastado
do centro de Vancouver. Lá em Vancouver, esse apartamento custa mais ou menos uns 2.000, 2.200, mais ou menos, ali no centro de Vancouver. Então, realmente, a Alberta, ela tem esse diferencial ainda no valor dos preços. Não somente no aluguel, mas também no preço das casas. Se Exato. você for ver aqui em BC, uma casa aqui na região usada mesmo, você vai pagar 1 milhão, mais ou menos, no mínimo na casa. Se você for comprar uma casa na planta, que vai ser entregue daqui um ano e pouco, você ainda acha alguma coisa ali entre 600 e 800 mil. Coisa que em Alberta, eu estava pesquisando um pouco das casas e até achei uma matéria feita pela CBC de abril, para você a média, isso aqui é average, né? Então a média de casas aqui em Vancouver está 719 e em Calgary tá em março estava com uma média de 442 mil. É isso mesmo. Tem muita gente mudando de dentro do Canadá, né, por causa de pandemia. Muita gente perdeu emprego, está trabalhando online e está fazendo essas mudanças de cidade dentro do próprio Canadá. Não só brasileiro, a gente vê mudanças até de próprios canadenses, né, saindo das grandes cidades e vindo aqui para essa região, ou até para Winnipeg, Manitoba, enfim, né, por causa de custo de casa mesmo. Então, se você quer comprar. E uma coisa muito interessante. Calgary é considerada uma das cidades mais jovens do Canadá, exatamente porque muitas pessoas que são recém-casados e querem ter filhos mudam para a região, porque é uma região que você consegue comprar uma casa, né? Não sei se... Só uma curiosidade, mas aqui no Canadá, se a casa é até 500 mil dólares, você só tem que dar 5% de entrada e você tem uma facilidade maior de pagamento, né? Então, para quem quer comprar casa até 500 mil dólares, a região de Calgary é excelente, Sim, né? você tem A gente não... de dar uma entrada menor e taxas de baixas também. E Exato. o valor do mortgage, da prestação, vai ficar equivalente ao valor do aluguel. Então, esses dias eu fui fazer a sobrancelha aqui em Vancouver e eu conversando com a moça que faz, a Paula Fortuna, que é maravilhosa, inclusive, e ela falou que ela já teve umas 8 clientes que se mudaram nos últimos meses aqui de BC e foram para Alberta, todos pelo motivo de interesse de compra de residência. Então, realmente as pessoas estão com essas pessoas que já estão nessa fase de maturidade no Canadá, de já comprar imóvel, preferem lugares, obviamente, que você consiga comprar um imóvel bom, grande, mais novo e dentro de um orçamento que vai ser comparável o valor da prestação ao valor de um aluguel normal. Então, Sim. essa é outra vantagem que a gente já falou do transporte, então as cidades que têm metrô, para quem vai fazer curta duração, às vezes faz muito sentido, Mais sentido. porque você vai usar muito no dia a dia, mas lembrando que, mesmo assim, o custo de transporte de metrô de Ottawa, de Montreal, é menor, muito menor do que o de Toronto. Então, seria. E Vancouver, acho que seria Montreal, Ottawa, daí Calgary, Vancouver e Toronto. Toronto é o mais caro É. de E é importante, eu É, esqueci de comentar. Eu e mesmo esqueci que você, de. por exemplo, igual eu fiz o menos tempo, né? Foi 4 semanas só. É importante, eu queria transporte público, lógico. Mas também você tem aquele tempo, né? Porque ficar em uma parte downtown de Toronto era muito mais caro. Então eu fiquei também afastada, então eu levava mais ou menos aí 30, 40 minutos para chegar. Por mais que eu fiquei mais ao norte aí de Toronto, peguei um basement, né? Mas a família praticamente fazia tudo. Mas eu descia na estação em frente à escola. Mas eu sabia que já tinha que sair antes de casa, então eu levava um tempo. Então você tem essa questão de deslocamento, como também você mora numa cidade muito grande, e é uma coisa que acaba até falando com os nossos clientes. Às vezes é melhor você pegar uma cidade um pouco menor, até mesmo para você ter uma experiência diferente, a questão de deslocamento, né? Até porque tem gente que não está acostumada também com um grande centro. E você aproveitar também a questão do seu tempo, né, que você tem na hora de ir, de voltar ou de fazer alguma atividade. E o É, custo, né? sobre isso eu gostaria de comentar duas coisas. A primeira, então, que eu esqueci de falar, que aqui o C-Train na região central de Calgary é de graça, né? Então,
O Não meu sabia. marido, ele anda 2 quadras até o C-Train e ele anda 2 estações ou 3 estações até o trabalho. Ele não paga nada, porque eles têm o Free Fare, né? Que é uma região no centro de Calgary que você não paga nada, né? Então é zero, gente. Não, não é assim, tem que pagar um valor simbólico. Não, você não paga nada. Você só vai pagar se você sair dessa região central, né? Então isso para quem quer morar no centro é uma mão na roda. É, Isso você vai fazer todo mundo ir para Calgary. eu, E eu acho. Verdade. E a outra coisa que eu queria comentar é com relação a essa questão que a Kate falou de deslocamento, que é uma coisa que fez muito sentido para nós, né? Então, em pagar um pouco mais e ficar no centro. Porque a gente perdia muito tempo em Toronto de trânsito, né? Meu marido ele trabalhava em 2 lugares, ele ainda tinha atendimento presencial, e tinha dia que ele ficava 1 hora no trânsito. Eu trabalhava de final de semana no mercado. E às vezes ele demorava para voltar para casa 1 hora. Ele me deixava, dava 15 minutos, mas para voltar, às vezes por causa de trânsito, dava 1 hora. Não é exagero, né? Tô exagero não, era 1 hora. E aqui, Eu tô 1 hora, vivendo isso e imagina, vendo. 1 hora você atravessa a cidade Sim. inteira. Você dá a sim. volta na cidade de Calgary. Então, é um ponto que também fazia muito sentido pra gente, né? Ele não perder tanto tempo no transporte. Para mim, eu achava lindo. Eu nunca saía de casa, eu trabalhava de casa. Então, quando eu ia passear, eu não ligava de ficar dentro do carro. Mas para quem faz isso todos os dias, né? Todo dia tem que trabalhar, todo dia tem que pegar carro, ir para transporte público ou de carro, né? Que era o nosso caso. Você pega trânsito, você pega a Ali tá vendo agora, né? Quando você tem que ir para qualquer lugar, você tem o transporte, mas você vai demorar. E se você perder esse, você vai ter um daqui meia hora, dependendo da região que você vai. E o metrô tá muito lotado em Toronto. Não é que a gente tá aqui Sim, pegando e metendo pau em Toronto. Não, gente, a gente só tá querendo ser bem realista para mostrar para vocês tudo isso. Mas eu morei em Toronto 3 anos, 2016, 2017 e 2018. No meu último ano de Toronto, eu me mudei para o centro também, porque eu não aguentava mais ficar é, meio, como que é, sardinha em latinha, Uma sardinha, metrô sempre cheio. sardinha enlatada. E com esses delays, né? Então, às vezes eu saía, eu tinha que chegar no metrô com pelo menos uns 20 minutos assim de folga, porque ia parar um vagão, não ia conseguir entrar no vagão, porque ele estava Isso. lotado, tinha que esperar o próximo e o próximo. E Então, ele às vezes ia parando, né? e ele, Então ainda tinha esse atraso. eu não sei como é que tá hoje, porque faz 2 anos que eu não vou a Toronto. tá igual. Hoje tem, mas hoje tem um perigo, assim, tem uma situação mais delicada ainda que é a questão do Covid. Exato. Então tem ônibus que passa e não deixa você entrar nesse momento, Hum, pela lotação. Isso faz com que realmente você precise se planejar muito bem a depender da localização e para onde você está indo. Então essa parte eu não estou sentindo falta. Eu estou adorando visitar Toronto, mas já estou imaginando voltar daqui a pouquinho para a minha realidade de Ottawa. Não, com certeza, faz muita diferença no dia a dia, esses minutinhos que a gente não precisa passar no trânsito, né? E às vezes é engraçado que, às vezes você está conversando com alguém aqui em Calgary e a pessoa fala, nossa, tem um lugar super legal para você, mas é longe, viu? Você vai demorar uns 20 minutos. Eu falo, que é isso? 20 minutos? Lindo, 20 minutos eu não ia no mercado em Toronto. Imagina, 20 minutos para ir pegar uma pizza que é a melhor da cidade, eu vou sorrindo. então, Ah, ó, mas assim, ó, por mais que tivesse tudo isso em Toronto, eu achava ótimo, porque da minha casa de família, eu andava 3 quadras para ir até a estação de metrô e parava na estação em frente, que é a ILSC, né? Então tinha, eu É, descia do Street e entrava. Então eu é. não achava ruim. Porque Pessoal, tem gente que tem que descer até a estação e pegar um ônibus, né? Eu eu, não. eu Então, para mim, acho era ótimo. que, eu acredito que para quem vai para curta duração, Toronto, Montreal e Vancouver ainda é o principal destino, e eu não tiro a razão de ser, principalmente por quantidade de escola, tem muita opção. muito. O transporte A gente público, tem muitas opções com é, escolas do lado do metrô, exato. sabe? Assim, aquela situação que você desce, trupica e chega na escola. E querendo ou não, quando você vai de curta duração, você quer também fazer um turismo, né? Então, nessas regiões você tem muito mais opção, né? Então, com certeza, eu fiz intercâmbio para Toronto, Eu, assim, todo mundo já fez aqui. Então, assim, para curta duração, gente, Toronto, Vancouver, Montreal, eu carimbo embaixo. Agora, para dia a dia, assim, que você cansa.
Você cansa e Eu, com que, certeza. eu queria falar, só perguntar para a Isa da questão da temperatura. Porque assim, ela colocou hoje uma postagem, se vocês seguirem lá o perfil dela, falando do sol, né, da É, cidade, que aí eu fiquei pensando assim, nossa, isso é um ponto muito importante, a muito. temperatura para as pessoas. Conta, É, Isa, o que você postou? isso é muito importante porque as pessoas elas têm muito preconceito com o Canadá no geral, que tudo é frio, né? Você tá em julho, não, eu vou em julho, eu não quero passar frio, gente. Né? O Canadá tem as estações muito bem definidas. O que eu senti, eu cheguei aqui em Calgary basicamente no final do verão, né? Então, eu tô aqui há um mês, mas o que eu já senti, tá? E também de conversa com as pessoas. Primeiro, a cidade realmente é muito ensolarada. Quando tem chuva, é uma coisa muito rápida. Inclusive, eu vou citar outro problema com relação à chuva daqui a pouco. Mas a temperatura, ela é bizarra. Acorda às 5 da manhã, eu acordo às 6 da manhã, tá 4 graus. No final do dia tá 25, né? Então tem uma amplitude térmica muito grande. Outra coisa que a gente escutou falar, aqui no inverno faz mais frio do que Toronto, se você olhar a temperatura absoluta, né? Então, se você olhar a temperatura absoluta, tem dia aqui em Calgary que faz menos 25, só que isso muda muito rápido, né? Eles têm um fenômeno aqui que eles chamam de Chinook, né? Que é uma língua indígena para comedor de neve, né? Que é um ar quente. Eu não sei como que vem ar quente da montanha, mas essa é a explicação. Vem um ar quente da montanha e faz com que a temperatura suba muito rápido, né? Então, dentro do próprio dia que fez menos 25, volta a temperatura de 5 graus no final do dia, né? Sim. Então, não é uma coisa que você vai penar. Você vai ter temperatura baixa, sim, neva mais, né? Só que aqui no centro, mesmo assim como em Toronto, a gente tem o Path, né? Que é as ruas subterrâneas que Uhum. ligam os grandes prédios. Aqui eles têm um negócio que eles chamam de Plus 15, que são também, os prédios são ligados por cima, né? Então Uhum. você tem pontes que ligam todos os prédios, né? Também um labirinto. Eu não usava Path aqui, acho que eu não vou usar esse Plus 15 aqui em Calgary, mas quem usa fala que é muito eficiente e que você sai do ponto A ao ponto B sem passar um frio, Tudo tudo conectadinho. conectado, exato. Então, existe essa opção também. E assim, o Canadá, gente, no inverno é frio. Assim, é frio para brasileiro. Sempre Qualquer temperatura abaixo de 15 graus, a pessoa tá com frio, né? Só que se acostuma, não é sempre. E o verão, né? Apesar desse ano ter tido aquela onda de calor que quase matou a Marcela em BC, aqui teve também. E Mas aqui tava calor, tava frio. mas é uma coisa que também é bem pontual com relação ao calor. As temperaturas aqui são mais amenas. E tem essa amplitude térmica que eu falei, então, que começa, Mas né? assim, do frio, por exemplo, em Ottawa, o pessoal acha incrível na hora que chega o frio, não é verdade? Que chega o frio aí e tem toda Eu curto uma demais. expectativa. Eu, baiana, só de sol, 25, 26, 40 graus, amo todas as 4 estações daqui. Exato. Porque você tem a chance de curtir em pouco tempo, que são de 3 a 4 meses, algo que você não viveu. Eu não vivi minha infância em países viajando e aproveitando esportes de esqui. Eu estou tendo a chance de fazer essas coisas agora. Então, assim, para mim, eu volto ao meu lado criança, fica em alta É. no inverno. Isso é verdade que a Ali falou. A gente aproveita. Eu detesto calor, por exemplo, mas eu amo o verão do Canadá, porque a gente sabe que ele tem um fim. A gente sabe que a gente vai passar calor 2, 3 meses, mas ele vai Então, acabar. E aí você vai passar para as meias estações e você vai passar para o frio, Sim. né? Isso é muito legal, cada uma falar da sua opinião, porque o que é um intercâmbio, um planejamento de intercâmbio? É isso, gente. Não tem como a gente fazer o mesmo plano para várias pessoas. Tem que ser totalmente personalizado e customizado de acordo com o seu gosto. Por isso, se a Isa viesse aqui pra gente, ela ia falar assim: eu detesto calor, eu quero ir para um lugar bem frio no Canadá. E pode ser que venha alguém e fale o contrário. A gente vai indicar talvez vir aqui para BC, que é um inverno mais ameno que você vai encontrar no Canadá. Mas realmente, tirem isso da cabeça que inverno no Canadá você vai morrer congelado e vai virar sei lá, um boneco de neve.
Quem da gente passou frio aqui? A gente nunca passou Nunca. frio. É uma Nunca Não é, passou. a gente não está dizendo que não tenha frio, não exista gelo, não exista neve, não é isso. Mas assim, de viver a realidade, de sair, se você está bem agasalhada, com a luva correta, com a bota correta, a gente não passa frio. Não. Exato. Isso é uma outra coisa, vou puxar aqui para falar de um outro assunto que a gente esqueceu de mencionar na hora que a gente estava falando do custo de vida, que são as táxis. Então, hoje a gente fez um post sobre. Isso mudou em junho, a gente só trouxe informação de novo para falar sobre esse assunto aqui na live, que é o fato de que todas as províncias elas legislam da maneira que elas bem entendem em vários setores. Um deles no salário mínimo, então cada província tem o seu salário mínimo. E outra com relação a várias outras coisas, saúde, forma de entrada nas escolas, tem umas coisas diferentes, mas sobre as táxis. Então, aqui no Canadá tem as táxis as municipais, tem a federal e tem as províncias que harmonizam, né? Daí a gente chama de HST e define uma taxa. Taxas são os impostos. Em Ontário é harmonizada, então tem uma de 13%, você pode ver no site do Retail Council, 13%. Em Alberta, só tem a federal, que é de 5%. Então, se você está, a gente falando agora de frio, né? Eu tive a oportunidade de ir agora para Banff, que é um dos lugares mais lindos do mundo, não diria nem do Canadá, do mundo. É maravilhoso aquele lugar, aqueles lagos que você realmente, você fala, não é impossível ter um lago com uma cor dessa, mas tem, azulzinho. Existe. E lá a gente foi visitar uma das lojas mais famosas aqui de venda de casaco no Canadá, que é a Canada Goose. Eles fazem casacos que aguentam até menos 80. Então, se você tem um casaco bom, não precisa ser Canada Goose, porque ele é caro, mas pode ser um The North Face, que agora, por exemplo, na Black Friday, você consegue comprar com preço acessível. Você aguenta, esses casacos eu tenho um da The North Face que aguenta menos 50. Menos 50. Então, se eu ponho uma blusa de manga comprida, um casaco desse, eu consigo ir para fora e ter uma vida normal. Então, você sabendo se proteger e usando roupas de qualidade que duram por muitos anos, um casaco dura 5, 6 anos ou até mais, vai depender da sua necessidade de fashion, de querer ter um casaco para cada dia. Mas se você ficar confortável em tendo um preto para todo o inverno, você não vai ter muito. O meu é assim, eu comprei no Outlet em Toronto, foi $60. É o que eu levo para toda conta de viagem, porque eu cansei de passar frio no avião. Falei, agora eu não passo mais. Não, esse Então eu comprei ele. dos menos 50 é uns $300, mas o preço normal é 700. Esse do Canada Goose é muito mais. Só que se você estiver em Alberta, o mesmo casaco, você vai pagar muito mais barato do que em Ontário. Por quê? Porque em Alberta a tua taxa vai ser de 5% de imposto, enquanto que em Ontário vai ser de 13%. Isso faz muita diferença no dia a dia, né? Essa taxa de 13 para 20%. Então, um casaco de $1.000, você vai pagar mais. Oh, meu Deus. Vai pagar 1.130, né? Por causa do imposto, enquanto aqui você vai pagar 1.050. Né? Não sei se eu fiz a conta certa. Parece que não tá certo isso, não. Mas, enfim, é mais barato. Mas, porém, né? O que eu senti aqui com relação a isso, tá, pessoal? Isso é bem importante. As pessoas acham que, tudo bem, o imposto é mais barato, para coisas que você compra no dia a dia faz diferença. Porém, eu sentia que em Toronto tinha mais opções de loja e por isso eu encontrava preços mais baixos, né? Principalmente com relação a vestuário, né? Eu não encontrei aqui ainda os preços que eu encontrava em Toronto, não só em Toronto, tá? Como a gente tinha carro, a gente viajava bastante pela região. Então, o outlet de Toronto mesmo, que a Kate comentou, o outlet de Niagara, tinha um outlet indo para Barrie, né? Então, assim, com relação a... Tem outlet para tudo quanto é canto em Então, assim, Ontário. E tem aquelas lojas também que pegam as grandes marcas, né? Eu esqueci o nome daquela aqui. Winners. Isso, tem a Winners, tem a Marshalls. Então, assim, com relação a preço de roupa, por enquanto, para mim, né, o imposto não fez diferença, né? Porque eu encontrava o preço final em Toronto estava melhor. Outra coisa com relação a imposto.
É uma coisa muito engraçada. Eu não sei como é que é em BC, mas me Uhum. assustou quando eu cheguei aqui, que é o imposto, que é o imposto ambiental, né? Então, por exemplo, a gente costumava comprar 40 garrafas de água no Costco, a gente pagava R$ 3,49. Era isso. A gente ia no Costco, pagava R$ 3,49 mais 13% de imposto em Toronto. Aqui, você vai comprar a mesma água, R$ 3,49, porém, aqui eles cobram o depósito da garrafinha. Em cada garrafinha você paga 10 centavos. Então, quando você compra um pacote de 40 garrafas, você paga mais US$ 4 de imposto. De imposto não, né? Uma De taxa que você está poluindo o ambiente, que vamos você dizer assim. está poluindo o ambiente. Você tem essa devolução desse dinheiro se você pegar todas essas latas e levar num lugar que, inclusive, aqui do lado de casa tem um, mas eu nunca fiz isso. A coleta seletiva, né? Para Esse. devolver as Não, latinhas. não é coleta seletiva. O prédio, Não é a essa. gente divide o lixo em organic, waste, né, que é o lixo geral, e o reciclável. Isso é uma coisa. Né? Outra coisa é você pegar todas as suas latas e garrafas e levar nesse centro para você receber o seu dinheiro do depósito de volta. Né? Então, assim, é só um ajuste que a gente teve que fazer na nossa vida com relação a comprar água de garrafa. Né? Até foi bom, o ambiente agradece. Né? Mas Mas você tem que levar isso em consideração, que no final, dependendo, por exemplo, leite. Se você vai comprar um leite de o galão, né, que aqui eles têm, que em Toronto a gente não tinha, você vai pagar o depósito, né? Então, no final, compra de mercado mesmo, a diferença de imposto de 13 para 5 acaba não fazendo muita diferença, porque você tem essas outras taxas ambientais, que basicamente tudo que você vai comprar. Se você compra leite, se você compra um refrigerante, que você não quer às vezes comprar de garrafa, mas você não tem opção, né? sim. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu não sabia. E realmente, quando a gente foi comprar a primeira água aqui, o preço dobrou. Eu falei, que é isso? Que imposto é Tô esse? pensando aqui, eu que gosto de um vinho, minha gente. Não, Qual mas que é a não, pagar de imposto? mas De garrafa, tô falando. vinho e cerveja tem em Toronto, tem imposto, tem o depósito também. A única diferença é que ele já está incluso no valor final, Isso. né? E você tem normalmente você troca na própria loja de bebidas É, em Toronto, que é o CBO. Aqui em isso. BC é a mesma coisa. A gente tem essas taxas de questão ambiental, não só nessas bebidas, mas também com relação a produtos que vão consumir muita energia. Então, Uhum. não, se você vai, dependendo do computador, vai comprar, no final, é, vai ser de bebe uma vodka. No final, vai ser sobre produto, porque ele é um produto que gasta demais. É. Então, isso são coisas relacionadas ao custo que a gente são pequenos detalhes, mas que às vezes Que não está escrito em lugar nenhum, né? É só pela É. vivência, é A só pela vivência. experiência. E que são curiosidades para quem está chegando descobrir essas diferenças. E é legal a gente falar que até BC subiu agora o salário mínimo, mas a Alberta tinha o maior salário mínimo do Canadá, né? Que é US$ 15 a hora, enquanto o de Ontário é 14,25. Então, querendo ou não, isso no final do seu mês, né? Junta isso, junta que quando você vai comprar uma televisão, você vai pagar menos imposto, né? Junta que seu aluguel é mais baixo, que se você for andar no centro, você não vai pagar para usar o C-Train. No final do dia, com certeza, sombra de dúvida que Calgary tem um custo de vida melhor. isso. Daí você pega o dinheiro que você gastou em Toronto e já investe esse dinheiro para gerar mais dinheiro ainda para tirar férias. Então, eu não cheguei na fase ainda de guardar o dinheiro, não sei o que acontece. Pois é, vou te dar uma consultoria já. Agenda ali no consultoria de investimento. Mas, assim, falando aí, depois que você mudou e daí para Calgary, das opções, por exemplo, de escola, né, Tá, de idiomas, por exemplo, até mesmo de college. O que tá. você sentiu aí? Bom, então, pessoal, isso é um ponto negativo de Calgary com relação à quantidade de opções, tá? Então, quando a gente está falando de escola de idiomas, a gente tem aqui no centro duas opções, tinham quatro, mas duas fecharam pela pandemia, né? Só uma delas tem pathway, tá? Então, se você for estudar na Bow Valley ou na SAIT, né, que são os colégios públicos, você só vai ter uma opção, tá? Esse é o ponto negativo de Calgary. Enquanto Pronto, né? Que são é, em centos. exato, se a gente for comparar com Toronto, que a gente tem pelo menos, que a gente tem parceria 10, deve ter umas 30, né? Por aí. Então,
Tem Ó, muita opção. Então, esse é o ponto negativo, vamos falar assim, de quem quer se preparar para inglês, né? Ou quem quer vir para curta duração para Calgary, né? com relação só a isso, um ponto negativo de ter muitas escolas em Toronto e poucas escolas em Calgary é mais a questão de preço, né? Porque quando você Exato. vai para Toronto, como tem muita opção, as escolas elas fazem São aquela mais competitivas, né? opções e oferecem pacotes, preços, promoções, tanto que se você vir falar com a gente tem aqui, né, um monte de opção que a gente tem que ver muito mais não só o seu budget, mas estilo de escola que você quer, estilo de professor, estilo de metodologia, Disponibilidade de horário para estudar. disponibilidade de horário. Já em Calgary, como só tem duas opções, você não vai ter muita, assim, é isso ou isso, né? É esse preço e acabou. Esse preço. Exato. Mas eu queria comentar, para lembrar para o pessoal que às vezes ainda não sabe, é que se a pessoa não precisa, pensa no college, uma coisa é a experiência de estudar inglês. Mas Sim. se ela quer pensar só no Pathway, hoje é possível se fazer online, gente. Você vai poder fazer de Sim, qualquer escola do Canadá que tenha parceria com aquele college. E exato. a gente tem essas informações para ajudar vocês nessa decisão. Então, você escolher um college que pode ser em Calgary, nenhum problema. A gente apresentar as escolas que tem parceria e você vai poder fazer do Brasil, na sua comodidade, né, enquanto está trabalhando, agilizando todo o processo ainda de planejamento para melhorar esse inglês e vir para cá direto com tudo certinho, já com o seu visto para estudar, trabalhar, se forem os filhos para a escola, já poder ir para a escola, se for o marido ou a esposa que vai trabalhar, já ter buscado opções de trabalho, já poder também vir com visto de trabalho. Então, assim, oportunidades que antes não existiam, É. né, que o online trouxe como opção. Agora, sim, se você quer um inglês para ter uma experiência de aproveitar a cidade, aí é como a É. Isa falou. Ou até curta duração, né? Quem quer vir de férias, você só vai ter, né, duas opções. Então, às vezes, principalmente alta temporada, julho, às vezes a escola corta, né? Agora com a pandemia não, mas em condições normais, Vaga, número de vagas. a escola é limitada, né? Então, atingir o número de vagas, acabou, né? E quando a gente fala com relação a college, é aí o outro problema, né? Então, a gente tem, na região de Toronto, não, na região de Calgary, a gente tem dois colleges, né? Que é o SAIT, né? Que ele é mais tecnológico, e tem o Bow Valley. São só essas duas opções. E depois a gente tem o Mount Royal University, que é uma universidade, que também tem outras opções. Mas falando dos dois colleges, só tem essas duas opções, gente. E assim, eles são demorados. Eu fiz matrícula de mais de mês, não tive resposta ainda, e não tem o que a gente faz. Né? Eles não têm representantes brasileiros, então toda vez que você precisa de uma informação é demorado. Eles abrem a matrícula, às vezes, bem antes, inclusive o Bow Valley, por exemplo, já está aberto para setembro de 2022. Se você quiser vir em setembro de 2022, você já está atrasado. E logo, logo acaba a vaga, porque só tem essas duas opções. Né? Mas eu acho que vale a pena a gente mencionar, pela nossa experiência, Isa, que assim, os colleges, no momento que se abriram as suas fronteiras, as pessoas estão voltando de fato a querer vir se planejar para o Canadá. Então, assim, um planejamento de 1 ano, gente, é o melhor das opções, para que você faça com calma, com tranquilidade e tenha a sua vaga garantida. Por vezes, tem colleges que só tem naquele intake de setembro, que a gente agora está em setembro, terminando setembro. Se você perder a janela da opção de setembro de 2022, ou se muda de college, ou se muda de cidade, ou espera-se para setembro de 2023. Então, isso assim, é um ponto é um negativíssimo ponto. de Calgary, porque se você perde a janela do Bow Valley de setembro de 2022, tem curso que só tem ali. O que vai acontecer? Você vai ter que esperar para o ano que vem, ou mudar totalmente o seu curso. Em compensação, em Toronto, se a Seneca acabou a vaga, você tem George Brown, você tem Centennial, você tem Humber, só em Toronto, fora na GTA. Fora as outras, né, localidades próximas. Bem importante, porque se você tem um planejamento específico para uma cidade que não é um grande centro, por mais que Calgary seja uma capital e tenha uma quantidade grande de habitantes,
esse planejamento, essa timeline de o que fazer e quando, tem que ser muito bem estudadinho, porque imagine se faz todo o plano de estudar o mercado de trabalho, depois a gente vai colocar links ali, estudar o mercado de trabalho de Alberta, de Calgary, estudar o lugar para você, locação de imóvel, ver locação de imóvel, você faz toda a tua planilha de custos, e daí você se perde ali na hora de comprovar o inglês, porque você achou que tinha que ser assim, mas na verdade é assim, poderia ter feito o inglês no online, não sabia e tal. Você se perdeu. Todo o seu planejamento agora vai jogar você para 1 ou 2 anos de espera. Ou você vai Sim. ter que fazer o quê? Começar tudo de novo com o planejamento em outra cidade. Então, por isso que quando a gente conversa com o cliente, ele fala, não, o meu objetivo é Toronto. Mas é Toronto porque você não tem opção ou é Toronto porque você está bem decidido com relação à cidade? Não, é Toronto porque eu acho que é o melhor lugar, porque eu vejo todo mundo indo para Toronto. Ah, então já temos ali que conversar para ver se é isso mesmo. Agora, se for qualquer cidade além de Toronto e Vancouver, precisa conversar. O povo tá vendo aí, tipo, o melhor lugar para ir para o Canadá são as províncias do Atlântico, porque lá tem programa de imigração e lá eu vou imigrar mais rápido. Gente, pra vocês conseguirem uma vaga num college público do Atlântico é um parto. College, Planejamento de um ano. E planejamento a maioria tem feito de setembro também, a mesma coisa, né? college privado, temos todos os colleges privados disponíveis de NBCC. Porém, tem o mesmo custo quase que um college público em outra região. Então, não vão muito pelas modinhas do que vão acontecendo, falando aí nas coisas. Façam um planejamento de acordo exatamente com o seu perfil, com o seu perfil acadêmico, profissional, qual a sua tolerância com relação a frio, a custos, a dificuldade de locomoção, se pode ser carro, se pode ser ônibus, transporte. Faça um perfil, porque imigração, ela vai acontecer se você fizer todos os Uhum. passos certinho. É uma coisa que, graças a Deus, o Canadá, ele fala, se você fizer isso, isso e aquilo, você vai ser elegível e num momento você vai imigrar. O que acontece que, às vezes, as pessoas não conseguem migrar é porque elas vão deixando essas pontas soltas, né? Vão deixando as pontas soltas Com as etapas certas, né? e Não não fazem tudo certinho. itens importantíssimos, como, por exemplo, o tipo de trabalho que vai arrumar e o inglês. Então, isso é uma das coisas que a gente queria comentar. A gente falou, então, das opções de escolas, tanto de idioma quanto de higher education, que para estudar em Calgary precisa ter planejamento bem estruturado. Não dá para ir pensando, porque como a Isa falou, a gente está com matrículas em colleges de Calgary e o processamento dessas matrículas é muito mais moroso do que o processamento das matrículas em Ontário. Essa é uma grande questão. E como não sei se foi a Ali ou a Isa falou, não tem um time latino-americano. Porque quando tem uma pessoa latino-americana trabalhando, eles entendem nosso estilo de trabalho, algumas dificuldades. E isso acelera muito. Em Toronto, todos os principais colleges têm brasileiros trabalhando. Nós temos esse contato direto com eles e se acontece algum probleminha na matrícula, se tem algum delay, a gente já liga para eles direto e já resolve tudo. Esses Uhum. colleges, eles não têm esse atendimento. Então, a gente não tem essa vantagem de ter alguém ali falando a nossa língua para poder agilizar as coisas. E falando nisso, né, falando de ter o brasileiro, isso é uma coisa que eu senti bastante aqui de Calgary. Em Toronto, a gente tem uma rede de brasileiros muito grande. Não é que eu quero contratar um serviço com um brasileiro porque ele fala português. É porque a gente sabe trabalhar, a gente sabe fazer as coisas, a gente entende o que o brasileiro precisa e como a nossa cabeça funciona, né? Então, eu senti um pouco de dificuldade aqui em Calgary com relação a isso, né? Quando eu fui contratar o seguro do meu carro, por exemplo, que me mandaram um orçamento de $7.000, porque falaram que eu não tinha experiência de direção. Eu falei, como que eu não tenho? Eu dirijo há 15 anos, querido. Então, assim, se você pega um brasileiro, ele sabe como colocar isso na sua aplicação de seguro, né? Então, isso é uma coisa que eu senti um pouco de falta aqui em Calgary. Existe brasileiro, tá, pessoal? Tem uma comunidade brasileira. Até uma pergunta que a gente recebeu aqui foi com relação a imigrantes, né? Isso. Tem bastante imigrante em Calgary. Não é como Toronto, obviamente, né? Mas eles têm até... Calgary é dividido, igual a gente está dividido aqui, em 4 quadrantes, né? Então a gente tem a região
Nordeste, a região Sudeste, a região Noroeste e a região Sudoeste. Né? A região Sudoeste é considerada uma região até não recomendada para se morar, porque tem uma grande quantidade de imigrantes perigosos, assim, sabe? Não é muito uma região muito boa de se morar. A região Noroeste, Noroeste de Calgary, tá? É uma região muito mal falada, né? Mas vale Infelizmente, lembrar que a questão de segurança para aqui, que o pessoal se assusta, não se compara não, de forma de jeito alguma. nenhuma a um lugar que seja realmente perigoso É no sentido de. de segurança do Canadá, né? Não é É, um segurança de cidades tipo São Paulo, Rio de Janeiro. A gente não é comparado a isso, mas igual em Toronto, que a gente tem a região da Jane, lá, Jane Street, que todo mundo fala, nossa, é muito perigoso, nunca vá para Jane Street, você vai morrer. Já fui lá várias vezes, nunca aconteceu nada. é um padrão que a gente não pode, tem que saber com o que vai comparar para É. falar que é perigoso, né? No, aqui é muito difícil de acontecer assalto com armas, né? Essas coisas, E eu mas vou contar uma história, gente, que é verdade. hum, Vocês vão achar muito engraçado, mas é verdade. Eu tenho uma amiga aqui, que ela mora há muitos anos já em Calgary, e o marido dela é canadense. E tentaram furtar ele numa estação de metrô, inclusive nessa região, e ele derrubou o ladrão e ainda roubou o tênis do ladrão, pro ladrão não sair correndo atrás dele, ele tirou o tênis do ladrão. Então, assim, é um outro nível de ladrão que a gente tem aqui, né, no Canadá. Não que você, pelo amor de Deus, por favor, né? Se acontecer alguma coisa, não reaja, mas assim, a gente tem essa é, história não, dessa pessoa. tem crime, tem morte, tem assaltos, então não vacilem também. A gente não vive no paraíso, mas não dá para comparar a segurança, o nível de segurança pública daqui com os principais problemas ali do Brasil. Isso realmente não dá. Mas Deixa tem que eu. Quero tomar cuidado. comentar mais duas coisinhas antes de acabar a nossa live. Uhum. Acho que a gente tem que marcar uma outra live antes do final do ano, gente, porque Verdade. já deu uma hora impressionante e tem assunto. A gente continua tendo assunto. Mas eu só quero comentar uma coisa, então, que é a parte de entretenimento, né, de Calgary. Então, eu morei em Toronto basicamente durante uma pandemia, né, pessoal? Mas, assim, o que deu para perceber, Calgary tem muita opção para você fazer coisa outdoor, né, para você fazer, tem muito parque, assim como Toronto também, né? Você tem a região das montanhas a 1 hora da cidade. Né? Mas você tem muitos eventos esportivos, mas você não tem muitos eventos assim de shows, concertos, né? Inclusive a região de Edmonton, que é 300 quilômetros daqui, tem muito mais do que Calgary, pelo que a gente escutou falar. Né? Então, se você é uma pessoa que gosta de ir em show, gosta de artista internacional, essas coisas assim, talvez Calgary não seja a melhor opção para você. Né? Mas se você gosta de esporte, E aí você vai encontrar em Toronto, você vai é, encontrar em Ottawa, que é a capital, e aí tem show de tudo quanto é de cultura, Montreal. e Montreal. Isso com certeza. Então você tem esse ponto negativo, vamos falar assim, de Calgary, mas você tem muito evento esportivo, né? Você tem diversos times aqui de hóquei, tem time de futebol americano, só não tem time de basquete, né? Mas acho que basquete também só Toronto que tem. Só pronto. Mas você tem diversos esportes para você fazer. E você tem um evento, né, que é o maior evento country da América do Norte, eu acho, inclusive, O Stampede. o Stampede, né, que é assim, vem boiadeiro Que a de gente todo vai quanto lá, é viu, ano canto. que vem. Em julho tem Todo mundo de botinha. todo mundo de botinha, chapéu. Meu Camisa. marido, inclusive, falou que ia comprar um chapéu. Você vai usar um chapéu com essa roupa de CrossFit. Vai combinar pra caramba. Mas então essa parte, né, de eventos. A segunda coisa é com relação à discriminação, que quando a gente veio para cá, todo mundo falou, nossa, porque Calgary vocês vão ser super discriminados, porque eles são super racistas, eles são super xenofóbicos. Gente, não tô aqui há muito tempo, mas até agora eu achei inclusive ao contrário, né? Eu achei que Toronto, por ter muito mais pessoas do mundo inteiro, quem é canadense já vem com o pé atrás, e quem é de fora não gosta de outra pessoa de fora, né? Quem é de fora só gosta dele, de fora. O resto não tem que ser tudo de dentro, né? Então, eu não senti isso aqui em Calgary, tá? Então, assim, quem
as pessoas que falaram pra gente, mas lá tem muito preconceito, pessoas que moram no Canadá há muitos anos, até o momento a gente não teve esse problema. Nenhum problema, inclusive, muito pelo contrário, como eu falei, a gente sempre foi muito, até melhor recebido em restaurante, em lojas de shopping. Tirando no meu prédio, que as pessoas não falam oi pra você, se você tropeçar, ninguém vai te ajudar. O resto de Calgary, todo mundo é, assim, não tenho o que reclamar da cidade. Como eu falei, melhor do que Toronto. É uma atitude só de gente de Calgary, né? Eu sou de Curitiba, então as pessoas, se alguém entrar no elevador, espera mais a pessoa aí, você não ter que encontrar ninguém. Então isso não é exclusividade de Calgary, né? É do estilo da pessoa mesmo, que é mais fechada, né? É, Então isso não faz muita... Mas isso é um ponto até positivo. Aí a gente vai abrir, né? As pessoas gostam, querem, por vezes, um certo distanciamento no sentido de uma reserva, né, da sua vida pessoal. Isso é extremamente positivo aqui dentro do Canadá. Isso é uma característica assim, tipo, gente, o pessoal não tá nem aí pra roupa que você veste, pro trabalho que você faz. Então, esse tipo de preconceitos é muito comum. Aqui não tanto, mas lá em Toronto era muito comum você ver a pessoa de pijama é. no mercado. Então, mas é por isso que eu acho que o meu prédio é diferenciado, viu? Ah, Porque tocou o alarme nosso, meu de incêndio, tive que sair correndo. A gente saiu com a roupa que eu tava, só peguei um casaco que eu falei, pai, tá frio. Todo mundo que tava lá embaixo tava bem vestido. Eu tenho certeza que todo mundo se trocou para fugir do incêndio. Tenho certeza. Porque ninguém fica vestido daquele jeito dentro de casa. Ninguém. Lá em Toronto o pessoal não tá muito aí pra... Tanto que eles falam assim, quando eles falam que reconhecem brasileiro de longe, porque brasileiro gosta de usar roupa de marca que apareça aqui, né? Os moletons da Gap, Nike, que apareça o símbolo grande, Tommy Hilfiger. Enquanto que os canadenses, eles usam aquelas roupas que você não consegue identificar nada, e o mais básico, aquelas blusinhas H&M de $5, sem coisa nenhuma. E então, assim, preconceito com relação a essas coisas, e como a Ali falou, as pessoas não se intrometerem na sua vida, não perguntarem. Às vezes os brasileiros ficam até chateados, né? Pô, pergunta da minha vida, porque Respeitando o espaço, né? Cada um respeita o espaço. ninguém tá nem aí para essas coisas. Então, é uma característica do país mesmo, até porque aqui tem muitas políticas de diversidade com relação à religião, ao gênero, né? À opção sexual, todas essas coisas. Então, isso, inclusive, com ações mais severas, vamos dizer assim. Então, é uma coisa que as pessoas não querem saber. Uhum. Sua idade, quanto que você ganha, onde você mora, que tipo de trabalho que você faz, que tipo de roupa você vai usar, qual a sua religião, são coisas que realmente não são perguntadas em lugar nenhum. Eu nunca ninguém perguntou isso pra mim. É. Gente, mas se vocês quiserem saber mais e quiserem fazer esse contato conosco, a gente está à disposição, tá? Eu acho que vale a pena, né, Marcela, mencionar que temos uma agenda online que vocês podem marcar e abrir, escolher conforme a sua disponibilidade. E vocês vão ter chance de falar conosco ao vivo e a cores, como uma reunião, né, pessoalmente, para tratar do planejamento personalizado. Isso, como a Ali falou, no nosso site, challengeintercâmbio.com, se você entrar lá, tem consultoria. Esse é o momento que você pode conversar com uma das consultoras de maneira gratuita. São 25 minutos para ver se faz sentido o seu plano. Hoje a gente está falando aqui só de Canadá, mas a gente trabalha com países como Irlanda, como Alemanha, que é super forte aqui para nosso público também. Tem características bem parecidas com o Canadá com relação a estudo e trabalho, migração pós-estudo, e a gente também trabalha com os Estados Unidos. A gente não mencionou, mas acabamos de participar das feiras. Nós estamos com parcerias com o board de escolas de high school em Calgary, né, as escolas católicas que são públicas, né, mas você tem ali um diferencial. As crianças não usam uniforme, mas tem um pouco de educação, não tem educação religiosa, mas tem os conceitos, né? O jeito de agir de forma cristã.
é a católica. E a gente tem também outras cidades que a gente está fechando, né, Isa? Lá em Red Deer, então opções de Red Deer College, opção de ensino médio em Red Deer também. A gente tem opções em Edmonton. Então, assim, nosso portfólio é super rico, desde aqui de BC até as províncias do Atlântico. E com certeza a gente vai achar uma opção que faça sentido para o seu planejamento pessoal, ou se você tiver família, para o planejamento familiar, porque a gente não pode esquecer, enquanto família, que a gente tem que pensar não só no estudante, mas também no cônjuge desse estudante e nos filhos, ou os possíveis filhos que estão aí sendo planejados. Então, no nosso site você pode marcar a consultoria, tem a agenda das meninas, das consultoras, e você vai escolher o que for melhor para ti, dia e horário. A agenda fica aberta pelos próximos 15 dias, então 15 dias. Aí, depois desse momento de análise, para vocês trabalharem conosco, aí a gente tem as outras formas de atuação de acordo com o seu projeto. E deixa eu mandar um abraço pro Ricardo de carro. E, gente, já mandei mensagem pro Ricardo. Falei, Ricardo, que falta que você me faz aqui nessa Calgary. Eu vou sair de Calgary para Toronto comprar carro com o Ricardo, porque faz toda a diferença. Nem me falha, eu senti falta do Ricardo aqui para comprar carro, viu? Porque foi complicado, viu, gente? Mas então é isso. Vamos encerrar agora e a gente espera vocês, seja na consultoria, mas também nas próximas lives. Toda quinta-feira a gente faz as lives e a gente está, inclusive, planejando a última live do ano 23 de dezembro. Nem acredito que a gente já está acabando o ano. E já tem outubro todo planejado, novembro já está planejado também. Só estamos planejando as lives de dezembro com as escolas e os nossos parceiros. E sempre será um prazer conversar com vocês, ajudar vocês a imigrar através dos estudos, ou mesmo ter uma experiência de intercâmbio de curta duração, que com certeza é inesquecível. E a gente conversa com pessoas aqui, tipo, de 60 anos. Nossa, nunca esqueço do meu ensino médio que eu fiz nos Estados Unidos. Então, assim, 6 meses de ensino médio, há 30 anos atrás, traz memórias tão felizes e inesquecíveis, independente da idade que você esteja. Então, tenho certeza que qualquer experiência de intercâmbio vai valer muito, muito a pena na vida de vocês, ou, né, dos filhos, se vocês tiverem filhos e puder proporcionar isso a eles. Mas obrigada, meninas. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu ainda tenho uma próxima reunião ainda com os clientes da e vamos partir para o descanso e para receber o dia de amanhã. Obrigada, Valeu, gente. pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.